Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Lira da Arte. Hoje iremos falar sobre uma das obras mais famosas de Jorge Amado, Capitães de Areia. Vamos conhecer também um pouco mais da vida do Jorge Amado e como ele escreveu uma obra que narra a vida difícil das crianças abandonadas que vivem no Trapiche de Salvador em 1930. Nascido em agosto de 1912, em Ferradas, povoado do município de Itabuna, Jorge Amado vem de uma época em que era tempo de matar e viver. A luta pela conquista de terras para plantio de cacau assolava o Alto Sertão, por conta da pobreza dos estados e o aumento da mão de obra desempregada. Com apenas 10 meses de idade, presenciou seu pai ser atingido por balas de chumbo e cair de seu cavalo com o corpo lavado de sangue. As marcas do ocorrido nunca saíram da mente da família Amado. A cheia do rio Cachoeira em 1914 acabou com a plantação de cacau da família, fazendo com que eles passassem a viver de artesanato de tamancos em Ilhéus, lugar que inspirou algumas das obras do menino por meio de suas belas praias de infinita beleza. Com 9 anos, passa a estudar no internato católico, Colégio Antônio Vieira, em Salvador. E lá passa a ter contato com romances europeus. Já no Colégio Ipiranga, passa a dirigir o Jornal Oficial do Grêmio e publica o seu primeiro conto. Com 12 anos, fugiu do Colégio Antônio Vieira e admirou o espírito de liberdade. Com essa admiração ainda no peito, se juntou à Academia dos Rebeldes e conviveu intensamente nas ruas, terreiros de candomblé e mercados para escrever a obra Capitães de Areia, a qual foi queimada em praça pública no Pelourinho durante a Era Vargas. A obra surgiu a partir das experiências do autor na cidadezinha baiana, um período marcado pela linha tênue amor e violência, que deixou rastros de marginalização nos personagens e nas ambientações dos romances escritos por Jorge. Caracterizada pelo realismo crítico e denúncia social, a obra permanece a segunda fase do modernismo brasileiro. Amado utiliza a linguagem popular e coloquial de Salvador, característica que o diferencia da literatura erudita. A ironia é criada pela inclusão de cartas à redação que remetem à imprensa e à hipocrisia da elite que rotula as crianças abandonadas como delinquentes. O livro é um ato político sendo lançado sob a eminência do Estado Novo e sofrendo censura brutal, com exemplares queimados em praça pública devido ao seu conteúdo comunista e subversivo. O livro começa com cartas de denúncia para o jornal à tarde, que contam com as ações do bando na cidade de Salvador, revelando o conflito de narrativas. O jornal sensacionalista e as autoridades, que ao invés de agirem veem o grupo como peste social e precoces criminosos, transferem a responsabilidade para o outro, além de culparem as próprias vítimas da situação, as crianças. Além das cartas das autoridades, a denúncia de uma costureira e a confirmação do padre José Pedro revelam como o tratamento no refeitório causa a fuga em massa dos filhos dos pobres. As mães preferem deixar seus filhos nas ruas do que na instituição, sendo alvo de espancamento e tortura feitos pelo diretor da escola, que se deleita ao ver o chicote cantar nas costas dos filhos dos pobres. Este prólogo define o campo de batalha, a voz oficial hipócrita versus a voz crua da verdade dos marginalizados. Somente após essa introdução crítica, a narrativa mergulha no mundo real dos Capitães da Areia. O cenário é o trapiche abandonado à beira do Cais de Salvador, um armazém em ruínas que serve como quartel-general e o único lar do grupo. O núcleo do bando é liderado por Pedro Bala, um garoto de 15 anos que impõe autoridade natural, não pela força, mas pela inteligência e justiça. Sem pernas, é coxo e amargurado. Usa o cinismo e o sarcasmo como escudo para sua dor. É o espião mais valioso do grupo, fingindo-se de órfão humilde para se infiltrar em casas ricas, vingando-se da falta de amor e do ódio que nutre dos ricos e da polícia. Gato representa a elegância e a vaidade na marginalidade. Sendo especialista em furto de joias, seu estilo malandro e sua ambição de ascender socialmente o define. Ganha dinheiro com jogos de carta e é cafetão da prostituta Dalva. Pirulito é o elemento religioso do grupo, vivendo em conflito entre sua fé e a vida de pecado que leva. Conflito que o leva a trabalhar como engraxate e vendedor de jornais. Volta Seca é um sertanejo afilhado de Lampião que sonha se juntar ao bando de seu padrinho, sonho que se concretiza aos 16 anos quando encontra o sertanejo. Boa Vida é o preguiçoso e hedonista, mas querido por todos.
Barandão e Almiro desenvolvem um relacionamento amoroso, ilustrando o trapiche como refúgio para afetos rejeitados pela sociedade. A relação entre Capitães de Areia e Vidas Secas é essencial para a compreensão da segunda geração modernista, pois ambas pertencem à prosa neorrealista regional e denunciam a marginalização e miséria. Contudo, é importante notar que a obra se diferencia do pessimismo cíclico de Vidas Secas. Amado infunde no drama um humanismo político. A miséria existe sim, mas os garotos têm solidariedade, sonhos e principalmente a possibilidade de consciência política. A narrativa de Amado, porém, revisa o determinismo presente no naturalismo, enquanto obras como O Cortiço, de Aloysio Azevedo, os personagens são amplamente condicionados pelo meio. Em Capitães de Areia, há espaço para a solidariedade, o afeto e a subjetividade dos meninos, transformando o destino condicionado em um campo de conflito social. As canções Contato Imediato e Capitães de Areia reforçam a busca incessante por afeto, pertencimento e dignidade, que move os meninos, transformando o sofrimento das ruas em arte e em denúncia. Somos homens e mulheres livres. Somos homens e mulheres livres. A canção Capitães de Areia atualiza o universo simbólico para o presente, afirmando que as feridas da exclusão persistem, agora mais agravadas por temas como racismo explícito e intolerância religiosa. O eu lírico herda as palavras de Pedro Bala como missão de denúncia. O filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, estabelece um diálogo profundo, mostrando a mesma exclusão e violência na juventude das favelas do Rio de Janeiro em épocas posteriores. A diferença está no tom. Capitão de Areia conserva um idealismo e a possibilidade de redenção, enquanto Cidade de Deus retrata uma realidade mais brutal e desesperançosa. A obra expõe a falta de respeito e valorização da figura feminina. A chegada de Dora ainda era por verdade. A cidade é marcada por olhares masculinos lascivos, inclusive de policiais que deveriam protegê-la dos perigos do local. Prostitutas eram tratadas com grosseria e exploradas por gigolô em troca de afeto. Além disso, meninas jovens, especialmente as negras, eram vítimas de violência sexual por parte dos garotos abandonados, quando se recusavam a flertar. Tais atos, como o de Pedro Bala, levavam as meninas a serem expulsas de casa e recriminadas pela sociedade, como se tivessem culpa pela violência sofrida. A obra denuncia a marginalização de um grupo de meninos, em sua maioria negros e mestiços, que são vítimas da pobreza e do racismo. Amado constrói uma inversão narrativa ao descrever esses excluídos como os donos da cidade, rompendo com o modernismo eurocêntrico e colocando a cultura negra no centro da literatura. No entanto, essa valorização cultural convive com contradições. O autor por vezes reproduz estereótipos raciais comuns à época, como a objetificação da mulher negra reduzida à sua sexualidade. Personagens como João de Adão, o estivador negro ativista, evidenciam a potência e a resistência do povo negro e a ligação entre opressão racial e exploração econômica. Amado humaniza e valoriza a herança africana, vinda da mestiçagem como a essência do Brasil, mas ao mesmo tempo não escapa totalmente dos estigmas coloniais e do ideal de harmonia racial do seu tempo. A força do romance reside em transformar a dor e a resistência dos marginalizados em um símbolo literário da luta por dignidade e igualdade. A imprensa e o judiciário tratam os meninos como um problema, ignorando a falta de escola e proteção, e focando apenas na punição. O escritor critica a hipocrisia das autoridades, como o juiz de menores, que distorce a realidade do reformatório. A carta da mãe costureira revela os abusos e castigos desumanos sofridos pelas crianças. Essa contradição denuncia a marginalização sob o disfarce de proteção institucional. O narrador critica a incapacidade social de reconhecer a complexidade dos meninos, que são reduzidos a rótulos. Essa polaridade extrema ignora as causas históricas da marginalidade,
condenando a visão dominante que não oferece respostas concretas. A crítica social é reforçada pelo contraste entre os meninos e os moradores do bairro Nobre de Salvador. A elite baiana julga os protagonistas com preconceitos de classe, ignorando as causas sociais que levam à criminalização. Cada integrante, órfão e pertencente à classe marginalizada, possui uma trajetória singular e seu momento de protagonismo. Eles representam a infância excluída pelo sistema capitalista, o que é reforçado pelo doqueiro, que culpa a sociedade mal organizada e os ricos. Jorge Amado humaniza as crianças de rua com linguagem poética, mostrando que, apesar do crime, conservam a infância. A cena do carrossel simboliza a suspensão breve de sua classe social, onde elas se sentem iguais a todas as outras crianças. Os personagens são sujeitos inseridos numa hierarquia econômica, que determina suas possibilidades de vida. A falta de recursos os empurram para a sobrevivência informal, e o narrador os nomeia agressivos e poetas, para evitar a leitura simplista. A liberdade é paradoxal, nascida da expulsão social e a enumeração das práticas cotidianas, aponta para a precariedade estrutural. A narrativa evita a condenação moral, expondo como uma classe social naturaliza a exclusão e criminaliza a pobreza. A ação se passa em Salvador, Bahia, cidade portuária, de colônia urbana e com forte estratificação social. Jorge Amado descreve um ambiente urbano em meados do século XX. O romance foi publicado em 1937, marcado pela modernização desigual. Porto ativo, comércio, centro histórico, o Pelourinho, ladeiras, becos e praias. Esses elementos urbanos foram um cenário concreto onde os meninos, os capitães, sobrevivem, furtam, disputam espaços e controlam laços. O Trapiche é ali um mundinho da sociedade marginal, Tem regras internas e hierarquia, Passando de Pedro para Gato, para o professor e adiante, Tem solidariedade e a violência. As ruas, os becos e ladeiras são espaços de mobilidade e visibilidade. São onde eles cometem furtos, correm da polícia, ensaiam sua autonomia. As ladeiras e becos marcam a verticalidade social, como o centro alto e a periferia na baixada, E o caráter labiríntico da cidade pobre. Porto e Trapiches indicam a presença do capital, do trabalho formal de vagas, navios e da circulação de mercadoria. Ao mesmo tempo, geram um descarte e sobra humana, que é as crianças sem família. O porto conecta a cidade ao mundo, mas também expõe a exclusão. A praia, a areia, o mar aparecem como espaços ambíguos, de liberdade, fantasia e nostalgia, mas também de precariedade. A imagem da areia, no título, simboliza tanto o lugar de brincadeiras e refúgio, quanto a enfermidade da vida dos meninos. As instituições, como a Casa Pia, os asilos, igrejas, delegacia, prisão, são espaços de controle social. Eles representam tentativas institucionais de caridade, da polícia, da família substituta, de regular ou corrigir os meninos. Ali no espaço social, levando em consideração a estratificação e a segregação, na parte da classe social, a gente tem ali os centros comerciais e os bairros abastardos, versus a periferia infraestruturada, os meninos que ocupam os limiares localizados fisicamente na margem e socialmente invisíveis. Já na raça, o romance lida com personagens negros e mestiços, cujas trajetórias são condicionadas por racismo estrutural. A cor e a origem influenciou o acesso a emprego, punições e preconceito. E no gênero, os espaços masculinos e femininos aparecem marcados, por exemplo, por meninas vulneráveis em relações afetivas sexuais, mulheres em papéis domésticos e com aplicações na experiência do espaço urbano. E tendo o espaço ali como personagem simbólico, Jorge Amado ele transforma lugares em símbolos, como a areia da praia, que simboliza a infância, a enfermidade, o desejo de impureza ou fuga. Ao mesmo tempo, a areia é instável, não se sustenta, metáfora da condição dos meninos. Com isso, em Capitães da Areia, o espaço geográfico, físico, social e simbólico é central à cidade de Salvador e seus microespaços não apenas abrigam os acontecimentos, eles definem possibilidades de ação, modos de existência e a crítica social do romance. O espaço transforma a infância em estratégia de sobrevivência e a areia, no título, resume a ambivalência,
lugar de brincadeira e de precariedade, promessas de liberdade e lembranças da temporalidade frágil daqueles corpos.